esposa subindo pro céu. Aí quando nós chegou, negócio de segundo, nós chegou assim na entrada da porta do céu, vi a porta do céu, e na entrada da porta do céu eu vi uma árvore muito grossa e grande. Eu olhava para cima, eu não vi o fim dela, grossa e grande. E o lado esquerdo assim, eu vi uma divisória entre o céu, assim, muito grande, eu olhava para cima e não via fim. Aí minha mente falou assim, ali onde o inimigo se apresenta. Falou desse jeito, né? Minha mente falou, ali onde o inimigo se apresenta. Aí eu e minha esposa pegou e entrou na porta do céu, para dentro. Aí nós entrou para dentro, aí nós ficou lá no céu assim, flutuando. Nós ficamos sentados assim, flutuando. Muitas coisas lindas, brancas, jardim branco, tudo branco. Uma coisa mais linda assim, ó, que eu nunca vi na terra, coisa linda. Branco mesmo assim, ó. Aí nós pegou, ficava andando. Aí de repente nós falou assim, vamos dormir? Aí nós pegava, sentava assim, nós dormia. Por 4 vezes eu acordei. Vocês não vão entender, 4 vezes eu acordei lá no céu. Eu e minha esposa, né? Aí toda vez que nós acordávamos de frente para a porta do céu, para essa árvore, né? E a porta do céu. Aí a primeira vez que nós acordou, né? De frente à porta do céu, eu vi o meu pastor José, subindo assim num banco, e ele e uma outra pessoa do lado que eu não sei quem é, uma barba bem feitinha, possivelmente uns 30 e poucos anos de idade, subiu, aí ele ficou pro lado de fora e nós estávamos lá pro lado de dentro. Ele pegou, o pastor olhou assim e falou assim, cooperador Romildo, você está bem aí? Eu sorria, sabe, que eu via ele e ele não me via. Aí eu peguei e pensava assim comigo, eu estou muito bem aqui, né? Aí eu pensando lá comigo, né? Aí essa pessoa pegou, abriu um notebook, né? Olhou os negócios assim, né? Pegou, olhou, aí depois fechou e desceu. Aí eu vi assim da porta do céu, ali embaixo era a terra. Minha mente falava, é a terra. Aí pegaram, eles desceram assim para baixo, né? Aí eu e minha esposa pegou e saímos de novo. Fomos passeando. Aí nós ficávamos vendo os jardins assim, né? Aí de repente, na segunda vez, né? Nós vamos dormir? Vamos. Aí nós pegamos, dormir, irmão, parecia que passava 100 anos. Eu acho interessante, pastor, que eu nunca tive lembrança de ninguém da terra. Nunca. Foi cortada a existência minha lá. Eu não tinha lembrança de ninguém aqui na terra. Não era para mim chegar a ver o pastor lá e pegar e falar assim, ô pastor, como está meu filho, as coisas lá? Não tinha lembrança de ninguém mesmo, né? Graças a Deus, né? Quem está lá no céu, por isso a Bíblia fala mesmo, né? Que não tem lembrança da terra mesmo. Aí, né? Pela segunda vez, quando nós acordou de frente para a porta do céu de novo, aí eu peguei, né? Vi de novo, pastor meu de novo subindo, e eu nesse mesmo banco, né? E essa mesma pessoa do lado, né? Aí essa pessoa pegou, abriu de novo, parecendo um notebook, né? Aí ele pegou, nesse lado que eu falei que tinha a parte do inimigo se apresentar, os 2 inimigos se apresentou. Um muito grande, eu olhei para cima, muito grande, e um outro do tamanho de uma pessoa, assim, igual nós, assim, né, do lado. Aí essa pessoa, esse ser que estava do lado lá do pastor, pegou, olhou lá. Eu tinha deixado ordem para continuar dando dízimo, né? Para meu filho continuar dando dízimo na igreja, né? Só falo, quem pensar bem, dá o dízimo, meu irmão. Porque o dinheiro que você dá do dízimo é um dinheiro abençoado por Deus, e Deus faz prosperar, né? E Ele cuida daqueles que dizimam na casa do Senhor, né? Porque essa pessoa olhou e falou assim, ó, o dinheiro dá uma olhada, falou, né? Aí esse pequenininho pegou e saiu e sumiu. Fração de segundo ele voltou. Quando ele voltou, aí essa pessoa que estava do lado do pastor pegou, deu uma olhada para ele, né? E ele pegou esses 2 inimigos, sumiu, né? Então, como que eu quero dizer assim, ó? Que Deus cuida daquele que serve a Ele com seus dízimos, oferta, tudo. Ele cuida, porque nessa parte aí, né, que Deus me mostrou, então a pessoa ser uma dizimista fiel na casa do Senhor, né? Graças a Deus. Aí quando ele falou aí daí, ele ouvi de novo o pastor e essa pessoa que estava lá descendo para a terra de novo, né? Aleluia, Jesus! Aí conforme eles saíram, aí eu e minha esposa saímos de novo, né? Fomos andando, passeando, flutuando, né? Aí na terceira vez que nós dormimos, né? Aí quando nós
acordou, parecia que passava mais 100 anos, 1000 anos, pastor, era muito gostoso. Aí, terceira vez que eu acordei, né, eu e minha esposa acordou de frente para a porta do céu. Aí eu vi assim, ó, uma visão que Deus me deu de uma multidão muito grande. Eu não via fim, tudo enfileirado assim, ó, tudo enfileirado e assim, né? Tudo uma fileira muito linda assim. Eu peguei, olhei para minha esposa e falei assim: o Sil, é o juízo final. Aí uma voz muito linda falou no meu ouvido: ainda não é o juízo final. Aí eu peguei, olhei para lá, olhei para cá e não vi ninguém, né? Jesus falando. Pegou e fomos de novo, passear nesse lugar lindo que Deus me mostrava lá, né? Nos jardins, né? Branco, bonito, lindo demais, né? Aí na quarta vez, nós vamos dormir, nós dormimos de novo. Quando nós acordou, toda vez que nós acordávamos para frente da porta do céu, né? Na quarta vez que nós acordou, uma voz muito linda falou assim para mim: vou levar vocês para a terra porque está precisando de você lá. Quando falou isso, desse lado direito, eu fui virar para ver quem era, eu disse sim. Nós descemos, fração de segundo, nós entramos na porta da igreja, igual está aqui, ó, pastor pregando, a igreja cheia. Aí eu e minha esposa ficou lá no 1 metro para dentro da porta da igreja, eu vendo o pastor pregar. Eu falei para ela assim: o que nós vamos falar, pastor? Que eu morri e agora eu estou vivo aqui na terra. A hora que eu falei isso aí sumiu a visão minha, aí acabou, né? Aí nesses tempos que eu fiquei internado, com uns 30 e poucos dias mais ou menos, né, que eu acordei, aí eu peguei, né, uma enfermeira chegou, né, bem cedinho e falou assim: bom dia, Sr. Romildo. Aí eu não falava, fui tentar falar, não falei, aí eu disse: calma aí que eu vou explicar para você. Aí eu peguei, dei um joinha para ela, né, ela falou assim: Sr. Romildo, ó, você pegou Covid e você está entubado. Quando você está entubado, sua cabeça cresceu muito, você ficou inteiro deformado. Quando você estava tudo deformado, seu olho virou, aí nós fomos fazer uma tráqueo. Eu fiz uma furada aqui, né, fazer a tráqueo, né? Aí nós fomos fazer a tráqueo em você. E quando nós estávamos fazendo, você deu um suspiro aí, e os aparelhos, o doutor pegou e falou assim: você entrou em óbito. Aí eu fiquei, você não falava, né? Você deu um joia para ela assim, aí tá bom, ela foi embora. No outro dia cedo, a mesma coisa, outra enfermeira contou a mesma história. Aí eu fiquei pensando comigo, Deus me levou, porque eu vi minha alma sair de dentro do corpo, eu vi indo para o céu, fui para o céu, então com certeza Deus tinha me levado mesmo, né? E Deus me trouxe de volta para a glória de Deus, né? E conta assim, pastor, foi muito sofrimento, né? Porque eu em 4 dias, consecutivamente, assim, 4 noites, eu pedia antes de dormir para Deus me levar, né? Em pensamento que eu não falava, então eu pedia para Deus me levar, para tirar desse sofrimento. Eu só pedia assim: Jesus, guarda minha esposa, cuida dela e salva o meu filho. Meu filho até hoje tem 31 anos e ele não serve a Deus ainda, né? Foi nascido no berço evangélico, mas até hoje ele está sem seguir a palavra de Deus. Tem seu dia e tem sua hora, né? Tudo é na hora de Deus, não é na hora nossa, né? Então, aí, né, passados os dias, eu lá no hospital, né? Aí um dia eu acordei assim, né? E um médico, não sei se foi médico, enfermeira, foi um enfermeiro. Acordei, foi a noite que eu mais dormi, muito gostoso foi. Aí eu dormi, quando eu acordei, chegou um lá e falou assim: bom dia, Sr. Romildo. Eu peguei, dei um joia para ele, né? Ele falou assim: você viu o que aconteceu com você essa noite? Eu fiz assim, tá na minha cabeça que vi, né? Eu fiz assim, dormi a noite inteira, né? Ele falou: não, pai, deu uma parada cardíaca em você, aí deu trabalho para reanimar você de novo. Aí eu falei: misericórdia, meu Deus, então isso aqui tinha que ir mesmo de volta, né? Mas Deus é maravilhoso, né? Só vai no tempo dele, né? E quando ele quer fazer um milagre, não tem quem impede, né? Eu estou contando, depois minha esposa vai contar, que coisa quando Deus quer de volta, não tem. A gente fica preocupado com muitas coisas, né? Mas quando Deus quer, Ele salva na hora que Ele quer, Ele vai curar. Se fosse por mim, jamais eu ia querer pegar uma doença dessa. Minha esposa, tanto que sofreu, a igreja sofreu, todo mundo sofreu, a gente não queria, né? Mas tive que passar por isso, né? Para o nome do Senhor Jesus ser glorificado, né? O nome de Jesus é glorificado.
Então, irmão, ele tem que crer, ter fé em Deus, e oração é o que remove montanha, a oração, né? Eu fiquei vivo mesmo pelas orações de todo mundo, né? Toda a igreja, né? Por isso estou aqui hoje, né? E foi passado o tempo, irmãos, aí com 60 eu fiquei 70 dias internado, com 68 dias que foram tirar os aparelhos de mim, né? Eu fiquei 60 dias no UTI e 10 dias no semi-UTI, né? Aí, nos 68 dias chegou uma médica lá, né? Sempre tinha, eu acho engraçado, tinha uma fonoaudióloga que passava, falava assim, seu Romildo, ó, todo dia ela passava e falava, ó, quando vai tirar os aparelhos seus, você foi embora, você vai ter que procurar uma fonoaudióloga, você não vai saber falar, entendeu? Você não vai conseguir falar. Vai pegar, dava um joia para ela e pronto, né? Aí eu peguei, né? Uns 68 dias, foram lá, tirou todos os aparelhos meus. Aí com 70 dias, eu fui lá, né? Na sala de cirurgia, né? Aí eu cheguei lá, agradeci, com 108 dias eu comecei a falar, nisso, né? É que eu vou esquecendo, vou lembrando. Aí eu tirou o tubo daqui para fora, né? Aí tinha essa fonoaudióloga, né? Foi colocar tirou os aparelhos e falou assim, seu Romildo, onde você mora? Eu peguei e fiz assim, não falava, né? Ele falou, não, agora você pode falar. Aí eu vi que ela colocou o dedo aqui, né? Mas não sabia de nada. Ela tampou, foi o buraco, né? Aí ela pegou, eu falei assim, logo que está perguntando, eu vou falar, né? Aí eu peguei e falei bem forte mesmo, Herculândia. A hora que eu falei assim, ela tirou o dedo e saiu caindo para trás. Meu Deus, Aleluia. você não podia falar, você não podia falar. Aí eu me preocupei, né? Aí eu falei, espera um pouquinho, aí colocou uma tampa, né? Aí eu falei assim, doutor, você falou que podia falar? Ele falou, não, mas você não era para falar pelo tempo que você ficou. Mais um milagre de Deus, né? Deus, quando Ele faz, irmão, Ele faz por completo, né? Aí tá bom, nos 70 dias eu fui tirar os aparelhos lá, né? Aí agradeci todos os enfermeiros que estavam lá, enfermeira, né? Aí deram uma injeção para mim dormir, né? Faltando, acho, alguns minutos para terminar de tirar, né? Eu acordei, aí a enfermeira falou assim, doutor, ele acordou, vamos aplicar mais 5 cc? Aí ele falou assim, seu Romildo, você aguenta? Eu fiz, aguentava, né? Aí, com 2 minutos mais, acabou de tirar tudo, né? Aí ele falou assim, espera um pouquinho, vai pôr o tampão em você, para você poder falar. Aí ele colocou o tampão meu, né? Aí eu comecei a conversar com ele, né? Aí ele ficou olhando para minha cara. Esse doutor é o doutor que cuidou de mim lá no hotel o tempo todo, né? Ele olhou para mim assim, pastor, e falou assim, eu sou Romildo, posso fazer um pedido para você? Eu falei, pode, doutor. Ele falou assim, quando você chegar lá, você se batiza? Eu falei, não, doutor, já sou batizado, né? Não sabia de nada, né? Aí ele pegou e falou assim, não, você morreu, depois você ressuscitou. Aí bateu nas minhas costas assim e falou assim, agora eu sei que existe milagre. Graças a Deus, quem faz milagre é Jesus de Nazaré, né? Ele ressuscita, né? Ele curou a mulher do fruto do sangue. Foi Jesus que fez isso. Jesus, ele aumentou o rei Ezequias, né? Aumentou mais 15 anos de vida, né? Não sei quantos anos de vida ele me aumentou, pastor. Mas graças a Deus que eu estou aqui, né? Glória a Deus. Lázaro foi morto, né? Depois de 4 dias, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, né? Então, Jesus que ressuscitou Lázaro, ele me ressuscitou também, né? E esse mesmo Jesus ressuscitou ele está aqui nessa noite, né? Para curar, para salvar, para batizar com o Espírito Santo também, né? E com fogo. Nosso Deus, nosso Jesus é maravilhoso, né? Ele opera maravilha no meio do povo dele, né? Graças a Deus, né? Aí passou, né? Nós foi uns 70 dias, né? Aí nós fomos para casa, né? É que não tem as fotos aí para mostrar, né, pastor? Não passa, né? Nossa, aquela foto assim, mas pode deixar, pastor, pode deixar. Eu fiquei muito fraco, irmãos. Aí o médico dizia assim para mim, né, eles falaram assim, ó, quando você chegar lá, você vai ter que comer sopa batida, 30 dias, né? Aí eu peguei e falei assim, se eu puder comer, ele falou, não, você vai ter que comer sopa batida, né? Aí graças a Deus, quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito magro, mas eu perdi o corpo todinho, eu fiquei só o couro e o osso, eu fiquei muito magro mesmo, perdi toda a massa muscular que eu tinha, né? Os cabelos foram um pouco tudo embora, graças a Deus devolveu de novo, né? E Deus é maravilhoso, né? Chegou em casa 9 horas da noite, eu comi uma sopa,
Aí no segundo dia, graças a Deus, minha cunhada foi lá com minha esposa, fez um banquete, mas comi de tudo que existia, meu irmão. Graças a Deus. No 10º dia, meu irmão, eu já fiz o meu churrasco e comi. Para honra e glória do nome de Jesus. O médico disse que eu não ia andar, só com 30 dias. Com 7 dias, eu rodeei minha casa, e fui com 10 dias, eu fui na porta do condomínio nosso e voltei andando. Voltava. A minha esposa que filmava, mandava para ele não acreditava, né? Mas como Deus faz milagre, Ele faz por completo, né? Glória a Deus, fiquei sem sequela. Muita gente pegou Covid, nem um dia, 2 dias internado, ficou com falta de ar, um monte de coisa. Eu, graças a Deus, Deus me curou por completo. Por Glória tudo, a Deus, aleluia. Estamos indo tudo, para a honra e glória do nome de Jesus, né? Aí depois de 30 dias, meu irmão, aí eu fui para Bastos, né? Eu fui fazer um exame lá do coração, né? No médico de coração, e colocar um rotor, né? Aí nós fomos lá em Bastos, aí eu falo assim, pastor, assim, o inimigo não quer, mas ele se enrolou, porque se ele me levasse, eu ia para o céu, né? Então só ele estava tentando levar eu, acho que não era para contar os testemunhos que Deus faz na vida da gente, né? Estava lá em Bastos, coloquei o rotor, vinha vindo embora, né? Aí tem uma descidinha entre Tupã e Bastos, saindo de Bastos, acho que dá 1 quilômetro, 2 assim, eu vim atrás de um caminhão baú. Aí o caminhão pegou, deu uma calangueada grande. Aí pegou e ficou tomba no tombo. Eu uns 30 metros não entrei lá atrás. É uma vicinalzinha, não tinha um palmo de encostamento nem para lá nem para cá. Aí eu peguei a caminhonete e joguei às esquerdas. Quando eu olhei à esquerda, vi um caminhão de lá para cá, cheio de esterco de galinha. Aí esse rapaz, quando viu que ia bater de frente, ele jogou de esterco de galinha, bateu bem no meio do baú. Nisso eu brequei na hora, né? E fiquei, abaixei a cabeça, abaixou a cabeça. Não abaixou a cabeça, irmão. Eu vi igual uma metralhadora na caminhonete, tudo assim, fez o baú caindo em cima de nós. Aí devagarzinho nós ergueu a cabeça assim, aí eu vi o caminhão tombado lá, a minha caminhonete cheia de ovo para todo lado, né? E o outro caminhão que eu olhei para trás assim, o caminhão lá uns 50 metros ou mais, tombado lá dentro da ponte, né? Mais um livramento que o Senhor Jesus deu, irmão. Olha, a caminhonete não deu um arranhão, nós não sofremos nada. Aí nisso chegou a polícia, assim, ó, era 10 horas da manhã, falou assim, ó, você vai sair daqui só 5 horas da tarde. Aí minha esposa já falou assim, não, ele contou o testemunho, né? Contou o testemunho lá, olha lá, dá pra ver lá a minha caminhonete branca, bem no meio dos 2 caminhões. Não. Aí eu, olha lá. Aí os 2 caminhões batidos, um lá, outro cá, e minha caminhonete bem no meio, ó. Foi um livramento que Deus deu de novo. Para honra, glória a Deus, aleluia. E chegou as polícias com 10 minutos ou 15, já mandou nós ir embora, né? E ficou lá. Um dessopou a perna. Olha, foi feio o negócio, irmão. Os 2 caminhões se acabou. E graças a Deus, olha, irmão, aqui tá, a foto não dá para ver, ó, mas sem ver que Deus faz milagre, ó. Minha caminhonete aqui. A parte do baú caiu na frente da caminhonete, uns 3 metros. Outra parte do baú, não me pergunta como, caiu atrás, 4 metros atrás da caminhonete. A polícia falou assim, menino, esse baú aí era para ter decepado sua cabeça, que era para cair em cima do vidro da caminhonete e decepar nós, né? Mas é um milagre que Deus fez de novo na minha vida, né? Porque foi o primeiro dia, não sei a noite, o primeiro dia que Deus me deu de vida lá em casa, né? Ó. Aí eu já estava jantando lá em casa, almoçando, né? Então eu quero dizer para os irmãos que Deus é maravilhoso, faz milagre, não se preocupa, se tiver uma doença, o que você tiver, ora, pede para Deus que Ele vai curar, que Ele cura. Deus é maravilhoso, Ele deu a vida de novo para mim, eu sou muito grato a Deus por isso, pelas orações de todos os irmãos, e que aqui fica meus agradecimentos, pastor. E Deus abençoa toda essa igreja em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, irmãos. Amém. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Eu agradeço ao pastor, os obreiros, a esposa do pastor, essa igreja tão linda. Irmãos, quando eu via o pastor César de joelho, todos aqui de joelho, orando, e aí falava o nome do meu esposo,
O Romildo, que está internado lá em Marília, eu chorava na minha casa. Até falei para a esposa do pastor, eu chorava, porque eu falava assim, somente Deus é que pode fazer um milagre mesmo. E Deus fez. Então eu agradeço a todos de coração, por ter orado pelo meu esposo. Sou muito grata. Eu vou ler aqui, eu li essa palavra muito, Efésios 3:20. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Como os irmãos sabem, meu esposo teve Covid e ele nunca imaginava que ia agravar, porque ele sempre teve muita saúde. Meu esposo nunca teve nada, mas ele teve a Covid e aí eu fiquei sabendo de uma infectologista. Tudo já era Deus, eu não sabia, mas uma infectologista, ela consultou ele em casa e ela disse, está tudo certo, os medicamentos estão certos e você vai fazer o tratamento em casa. Eu não tive Covid e ela falou, você cuida do Romildo. Naquela época era uma coisa tão nova, então tinha o distanciamento. Eu fiquei dentro da minha casa, o Romildo teve que sair fora para uma área gourmet que eu tenho, mas sempre ali dando as coisas para ele. A distância assim era grande, mas o Romildo foi se agravando. Ele foi agravando e essa médica começou a ficar preocupado. Ele não conseguia respirar e não ficava de bruço. Ela mandava pôr de prono, ele não conseguia ficar de bruço. E ele começou a ter febre. E aí um dia eu estava dentro de casa e eu estava orando. O Espírito Santo pediu que eu fosse lá ver o Romildo. E eu fui lá, ele não estava passando bem. Eu liguei para a médica meia-noite e vai ter que internar. E ele não melhorou mesmo, e a gente internou no hospital de Hortolândia. A cidade de Hortolândia é pequenininha, né? Uma cidade que não tem muito recurso, e eles não colocavam o oxigênio suficiente, e cada dia ele pior. E eu orando em casa, e pedindo a Deus a misericórdia. E aí eu liguei para essa médica, ela disse, não tem vaga, não tem condições de internar. A Santa Casa está cheia, os leitos estão cheios, nem que você pagasse, não tinha vaga. Nesses momentos, se não for Jesus, porque dinheiro não resolve. Dinheiro só é bom enquanto nós estamos saudáveis. E que ele também não suba o nosso coração, porque também não resolve mais nada, né? Então, aí, a gente lá no hospital, e ele foi piorando. E chegou um dia, no domingo, eu estava sentada em casa, e aquilo me incomodava. O Espírito Santo falava comigo que o Romildo estava ruim. E eu falei assim, eu vou lá no hospital, eu preciso ver o Romildo. Quando eu cheguei na porta, não podia entrar, a enfermeira disse, está tudo bem com ele está bem, ele está passando bem, ele estava com o celular ainda, né? E eu mandei uma mensagem para ele disse, ele não a lembra, irmãos, ele estava tão ruim que ele não a lembra. Eu disse assim para ele, assim, amor, como você está? Ele disse que se Jesus não passar por aqui, eu não sei, né? E eu falo para ele isso e ele fala, eu não lembro. Na segunda-feira, eu tive no hospital querendo saber dele, eles disseram, tá ótimo, está bem. E o Espírito Santo de novo, em comunhão, eu em comunhão com o Pai comigo, o Espírito Santo disse assim, vai lá que seu marido não está bem. Eu cheguei lá e falei assim, eu quero ver o meu esposo. E aí, eles deixaram. Por quê? Porque ele não estava bem, né? Eles deixaram eu entrar, eu entrei, eles me colocaram nas roupas, eu cheguei lá, olhei para ele, olhei para a saturação. Falei, misericórdia, a saturação estava baixa. Aí, lá em Hortolândia, o hospital é cuidado por freiras. E ela me disse assim, Silmara, me chamou, ela falou assim, nós não podemos perder ele, temos que fazer alguma coisa. E eu logo lembrei da doutora de Marília, liguei para ela e falei, doutora, por favor, o Romildo está muito ruim,
ruim mesmo. Eu preciso que a senhora transfere ele para Marília. Ela disse: Silmara, eu não posso, mas eu vou ver o que eu faço. Nisso, eu liguei para minha irmã, que também é uma serva do Senhor, e falei: Tata, coloca seu joelho no chão e ora. É a oportunidade que a gente tem, é agora. Clamar a Deus, para que Deus faça um milagre e transfere o Romildo para Marília. Aí a médica ligou e disse: Silmara, nós conseguimos uma vaga. A gente pediu uma ambulância UTI e conseguimos transferir ele para Marília. Para a glória de Deus, a gente tem um plano de saúde, porque nem pagando não transferiu o Romildo. Aí a gente tem um plano de saúde e por esse plano conseguiu a transferência. Aí internou ele, a médica me chamou, falou: olha, vem ver seu marido. Isso, internou 10 horas da manhã, eu só fui ver o Romildo 5 horas da tarde. Fiquei pro lado de fora, porque é uma doença estranha, quem pega acabava morrendo, aquela coisa. Quando foi 5 horas, você pode ver o Romildo. Ela me colocou perto dele, assim, falou: se despede dele. E ele já estava com uma máscara já pronta para ele ir para semi-UTI. E eu dali conversei com ele, falei: tá bem agora? Ele disse: sim, já estou conseguindo respirar. E aí nisso ele entrou, eu fui embora para minha casa. Eu achava que ela falou para mim, isso era segunda-feira, ela falou: domingo ele vai estar lá com você, domingo. Irmãos, eu achei, né, que domingo meu esposo ia ter alta. E ele foi para a semi-UTI, ela me fez uma ligação de vídeo, me mostrou ele para mim, aparentemente ele estava bem. Quando foi na terça-feira, ele ainda comeu, tomou um café, mas ele, acho que o tempo todo ali na semi-UTI, ele ficou pedindo para a doutora que ele queria o celular. Ela disse: bom, ele deve ser muito ligado à esposa e eu vou permitir que traga o celular. E ela pediu umas frutas, não podia, mas, sabe, Deus fazendo assim a obra, pediu, levou as frutas. E eu levei, fui até a Santa Casa, cheguei lá, anunciei que eu era. E eles falaram: olha, você não pode entrar, mas até aquela porta ali a senhora pode entrar. Eu falei: eu vim trazer os pertences do seu Romildo. Deixei as coisas lá para a enfermeira e saí. Irmãos, só deu conta assim, de eu sair da Santa Casa, eu não sei, né, o tanto que eu andei, e chegamos ali perto do Torra-Torra mais ou menos, meu telefone tocou, era ele, muito cansado. Ele me disse assim: muito obrigada por tudo, muito obrigada pelas frutas, muito obrigada pelo celular. Já bem cansado, eu falei: amor, não fala, fica quietinho. E aí eu falei, eu coloquei no Viva Voz, aí eu falei: o Richard quer conversar com você. E ele disse assim: pai, eu te amo. O Romildo calou, não falou mais. Ficou aquele silêncio, e eu falei assim: eu acho que desligou o telefone. E nisso, ele não podia andar, ele tinha que ficar deitadinho, ele tinha que depender das enfermeiras, de tudo, mas eu acho que ele se apavorou, ele levantou, acho que ele perdeu a respiração. Meia-noite elas me ligaram: dona Silmara, a senhora é a esposa do seu Romildo. Imagina, a gente achando, a pessoa está bem, você está dormindo, o telefone toca, a senhora é a esposa do seu Romildo? Eu falei: sim, o seu Romildo vai ser entubado. Aí eu perdi o chão. Mas mesmo assim, eu chamei o meu filho e eu dobrei o meu joelho, eu disse assim para Deus, assim: Senhor, meu esposo está sendo entubado. A mídia diz que quem é entubado morre. Mas se o Senhor trazer meu esposo de volta para mim, sem sequelas, por onde eu andar e passar, eu dou o testemunho. Glória a Deus. E aí, nós fomos para a área gourmet. Eu fui ligando para os pastores, para os irmãos que eu sabia que oravam. Aí eu liguei para o pastor Eliel, que era um pastor que eu não sei se vocês conhecem. O pastor Eliel fez uma live a noite inteira, junto com o irmão Isair. Fizeram a live a noite inteira, oramos. E nisso ele estava assim, a médica me disse: ele ainda está com 80%, ele está respirando, ele tá recebendo o estímulo. Quando a gente passa a mão nele, ele responde o estímulo. Irmãos, intubação para uma pessoa que já está com os pulmões em 80 e pouco, já
inteiro tomado, né, ele estava já 85% mais ou menos do pulmão tomado pela Covid. Quando entuba, o que deu? Na hora que entrou o vento, já deu aquela parte, igual ele falou, que é a parte que começou a inchar. Eu sabia que ele estava todo inchado. Ele não, porque ele estava sedado, né? Eu sabia que ele estava deformado, estava inchado, ele estava com muito edema. Ela falou assim, Mara, o Romildo está transformado. Ele não é aquele Romildo que entrou. Hoje ele... E aí, nisso, quando aconteceu isso, né, que ela comentou isso comigo, e eu falei assim para ela se eu podia ver. Ela disse que não. Ela falou assim, Mara, você não pode, porque ele está transmitindo muito a Covid e você não pode visitar o seu marido. Aí nisso, eu coloquei então no meu coração, a oração, né? E ela dando os boletins, lá em Marília, na Santa Casa, eles ligavam todo dia, da 1 até as 5, para dar esse boletim. E aí foi com 4 ou 5 dias, já deu efizema pulmonar. Quando deu mais ou menos uma semana, ele começou a fazer o uso já de 100%. Aí um dia a médica me liga, Silmara, o caso do Romildo é muito grave, e vem ver ele. Eu falei, não, eu não vou ver ele. A senhora me disse que eu não posso ir para o Covid. Ele está transmitindo muito. Então eu só vou ver quando ele acordar. Ela falou, então. Aí nisso, ela falou que era muito grave. E eu peguei e liguei para o meu pastor. Dá licença. Aleluia. Eu liguei para o meu pastor e falei, pastor, a médica disse que é muito grave o caso dele. E somente Deus, ela falou. Ela falou assim, Silmara, olha, o caso do Romildo é grave e é somente Deus. Falei, agora quando o homem não pode, Deus entra. E foi assim, irmãos, nós fizemos um clamor em casa, nós oramos, jejuamos, e aquele dia nós falamos assim, Senhor, se o Senhor tem um propósito na vida do Romildo, se for a tua vontade de trazer ele de volta, mostra para nós, dá um sinal. Ele estava usando 100%, e aí a bactéria, deu uma bactéria nele, e nisso foi para 70%. Aleluia. Foi para 70% a ventilação, mas o Romildo, ele ainda estava com um grau muito alto de infecção, muito alto, e eles achavam que ele não ia sobreviver. E aí, irmãos, eu orava, eu jejuava, e eu ouvia a igreja aqui orando, e eu pedia para todas as pessoas, eu falava assim, olha, ora pelo meu marido. E eu, irmãos, eu orava e falava assim, Senhor, se for da tua vontade de trazer o Romildo para mim, eu preciso dele. Eu preciso muito dele. Eu não posso falar para o Senhor, assim, sabe, eu estou para o Senhor. Eu sou até uma pecadora, eu fico pedindo para o Senhor trazer ele de volta para mim. Mas eu preciso do meu marido. Eu amo meu marido. Irmãos, eu conversava com Jesus, assim, ó, face a face. Eu falava para ele tudo, eu falava, Senhor, o Senhor me deu ele, e eu tô sendo egoísta, porque eu tô indo lá na Santa Casa, quando ele acordou, eu falava assim, Senhor, e aí, eu vejo as pessoas, quantas pessoas estão morrendo, quantas crianças pequenininhas, de 1 aninho tá sem o pai, as esposas estão sendo viúvas, mas Senhor, eu sou tua serva, eu preciso dele, eu preciso, e nisso eu comecei a contar para Jesus o amor que eu tenho por ele, e o quanto eu precisava dele, do meu lado, o quanto o meu filho, mesmo que meu filho tenha 30 anos, mas eu falava, o filho precisa do pai, a empresa precisa, o lugar dele lá, Senhor, como tesoureiro, eu sei que o Senhor tem preciso do meu companheiro, e nisso, irmãos, eu orei esse tempo todo, até meu joelho sangrar,
Por isso que eu falo, se tem alguma coisa na sua vida que você acha que para você é impossível, mas para Deus é possível. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Eu fui para a igreja, meu filho tinha 3 anos de idade. Eu oro para ele todos os dias até hoje. Enquanto eu estiver vida, eu não vou parar de orar pelo meu filho. Eu não vou parar de orar. Irmãos, quando eu comecei a visitar o Romildo, eu nunca tinha entrado na UTI. Eu nunca tinha entrado. E eu falava assim para o pessoal, como o Romildo estava grave, eles começaram assim, me prevenir. Chamaram eu lá, uma psicóloga, para que tipo assim, olha, vamos conversar com ela, vamos saber como que ela era. Aí eu comecei a contar para eles, porque eles estavam me preparando para morte, preparando o meu filho para a morte. O pai estava grave. Olha, a Covid é assim, o negócio é assim. E aí eu comecei a falar, eu sou evangélica, mas eu nunca enfrentei uma UTI. E eu comecei a contar, né? E aí nisso, quando o Romildo acordou, que eles me chamaram, antes de eu entrar assim, eu falei, Senhor, eu não sou nada, eu sou pequenina, mas o Senhor segura nas minhas mãos, Pai, me leva até onde o Romildo está, porque eu não sei o que eu vou encontrar pela frente. E eu senti assim, quando eu pedi para Jesus segurar nas minhas mãos, eu andei para aquele corredor, irmão, você olha para um lado, pessoas ruins, você olha para o outro, pessoas ruins. E eu fui indo assim, eu falei, eu só não posso fechar o olho, senão eu não vou enxergar. E o Romildo naquele cantinho lá. Quando ele me viu pela primeira vez, eu olhei para ele. Irmãos, ele tinha perdido 17 quilos, porque ele ficou traqueado, com sonda, a água, tudo por aquilo ali. Ele olhou para mim, eu perguntei se eu podia passar a mão nele, eu estava de luva, umas roupas estranhas. E eles disseram que sim. Eu passava a mão nele e eu orava. Eu repreendia aquela enfermidade. Eu cantava hinos para ele. Glória a Deus. E eu falava assim, você vai sair daqui. E ele dizia assim, ó, para mim, que não. Ele estava tão fracado, todo amarrado, porque se desamarrasse, ele estava desgovernado, ele tirava tubo, ele tirava tudo, ele sentava, né? Ele estava nessa situação. E eu fui ali e falei para as enfermeiras reclamavam, olha, o Romildo, deram até um apelido para ele, não nada muito bom, sabe? O Romildo é muito tinhoso. E a mulher, sabe, ela edifica a casa em tudo, até nas palavras. Ou eu falava, não, vocês não conhecem o meu esposo. Meu esposo é um amor. Olha, ele tá assim, é por causa da Covid. Mas daqui um dia, vocês vão amar meu esposo. Ele é um doce de pessoa. E nisso, eu profetizava bênção na vida dele. E eu profetizava bênção na vida delas. Eu orava e falava, Senhor, abençoa as enfermeiras, dê sabedoria para elas, Senhor, abençoa as médicas, abençoa, Senhor, até aquela moça que vem limpar o hospital. Abençoa, Senhor, derrama tuas bênçãos. Eu orava e eu profetizava bênção na vida dos médicos. Quando os médicos me ligavam, eu falava, doutor, Deus te abençoe, doutor, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. É isso que nós devemos fazer. É isso. Irmãos, nesse tempo todo, nesses 70 dias que o Romildo teve na UTI, eu ia um dia sim, um dia não. O dia que eu não ia, ele chorava. E o dia que eu ia, ele chorava. E eu chegava lá, eu conversava com ele. E aí, eles achavam, os médicos, que ele chorava por causa de mim. Então eles começaram a proibir a minha ida. Né? E aí que ele chorava mais, mas ele não falava. E um dia eu cheguei lá e ele queria contar que ele foi para o céu. E ele fazia gestos que ele tinha ido, que ele foi para o céu. Eu não sabia que eu também tinha ido para o céu, né, irmãos? E aí ele contava, e eu falava assim para ele, olha, que legal, nós vamos viajar de avião. E ele, que ele não era de avião, mas eu não entendia, eu não sabia. Eles sedavam ele na minha frente. Daqui a pouco vinha assim, apertava um botãozinho, ele apagava, ele dormia. Eu voltava para casa decepcionada, né? Quantas vezes aconteceu isso? Aí quando eu dava um boletim para todos,
eu acabava, a médica me ligava e eu gravava o áudio, né? Eu não sei se o irmão chegou a receber. E Deus, no momento que eu orava em casa, Deus me deu hino, Deus me deu palavras. Nos meus status eu gravava coisas assim que é impressionante, é coisa de Deus mesmo, sabe? Coisa de Deus. Eu nunca reclamei e nunca murmurei e perguntei por quê. Não, nunca. Porque nós somos todos iguais. A doença vem para todos, tudo vem para todos. E eu não sou melhor do que ninguém para perguntar por que eu. Não. Irmãos, eu cantava dentro da minha casa. Por mais fraquinha, não sou cantora, também não sou pregadora. Para misericórdia que eu estou dando testemunho. Mas eu, na minha casa, mesmo triste, mesmo chorando, eu a lembrava que é cantando que a gente recebe a bênção. É cantando que a gente agradece a Deus. E aí, irmãos, olha, eu terminava, eu ouvia a doutora, por mais que estava difícil para mim, eu gravava o áudio, eu soltava para todas as pessoas, os pastores que estavam orando pelo Romildo, e Deus me deu assim, para mim falar: eu agradeço a Deus e a todos que estão orando pelo meu esposo Romildo, e eu creio em milagres. Irmãos, eu vou falar a verdade, o tempo foi passando, teve pessoas que falou assim para mim: ele vai morrer, porque ele não sai do hospital, e ela crê em milagres. Como que ela vai ficar? Porque ela crê em milagres. E eu profetizava: eu creio em milagres. Eu cheguei na Santa Casa para ver ele, porque até ele sair, tinha uma moça lá, e essa moça, ela trabalha lá dentro, e ela sabia tudo que se passava com o Romildo, tudo, porque ela é sobrinha da minha irmã, e ela disse assim para minha irmã: ele continua correndo risco de vida, ele continua, e a sua irmã não pode saber. Ninguém comentava comigo isso. E eu estava lá fora, sim, a minha irmã sempre ia comigo para Marília, eu sentada. Muitas das vezes, quando a bênção é grande, o inimigo usa pessoas. E aí eu sentada assim, e eu ali conversando e falando quanto Jesus é maravilhoso. Veio uma mulher e disse assim para mim: você está falando do seu marido? Você não sabe quando ele sair. Olha, você não sabe. A coisa pior é cuidar de uma pessoa que sai da Covid. Porque sai aquele buraco, um monte de secreção, você vai ter que cuidar, engasga com facilidade, você tem que fazer sopinha, você não pode dormir. E eu falei assim: o meu Deus é o que começou a boa obra, o que vai terminar. Esse é o Deus que a gente serve, e nós temos que declarar isso. Quando você está passando por um momento difícil, você declara, e se alguém vir falar o contrário, você repreende em nome de Jesus. Repreende, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, o nosso Deus é fiel, né? E Deus fez a grande obra. Quando deu 70 dias, eu nem imaginava, irmãos, porque eles me ligaram e eles falaram: olha, nós vamos tirar os tubos do Romildo, mas o Romildo não vai para casa. A senhora só vai ver o Romildo na segunda-feira, porque isso foi na sexta. E na sexta-feira ele tinha que tirar o tubo, então eu não visitei. No sábado não tinha visita na CTI e nem no domingo. Então na segunda-feira eles falaram para mim que eu ia buscar o meu esposo. E eles me falaram que ele ia para casa e eu ia ter que contratar um home care para cuidar dele, porque como ele estava muito fraquinho, ele não andava e ele estava debilitado, né? Então eu tinha que contratar esse home care. Mas eu já tinha conversado com o papai, eu já tinha falado para ele, né? E aí nisso, olha, deu 70 dias, eles me ligaram que era para mim buscar o Romildo. Irmãos, e eu não sabia que ele tinha alta. Eu coloquei assim: hoje faz 70 dias que o meu amor está internado. E é lançado por terra tudo. E quando foi, realmente,
ele teve alta. E eu busquei ele, eu e meu filho, né? Lógico que quando sai de uma UTI, porque o Romildo, o milagre foi tão grande que ele não foi nem pro quarto. O médico não deixou o Romildo ir pro quarto, porque se ele fosse pro quarto, eu que ia cuidar dele. Mas o Romildo saiu da UTI, foi para semi-UTI, da semi-UTI ele foi para casa. Quando eu cheguei lá, dentro do carro, quase que eu achei que ele ia voltar mesmo, porque ele ficou tão emocionado quando ele viu o meu filho saindo, que ele começou a chorar, a ficar desesperado, e eu, sabe, Deus me deu uma sabedoria. Eu falava, calma, respira fundo, puxa o ar, como se eu fosse uma enfermeira, mas ali era Deus fazendo tudo. Levei para casa e ele comeu essa sopa. Eles falaram para mim que ele tinha que ser batido. Imagina, irmãos, ele comeu a comida, não engasgou, sabe, dormiu a noite inteira, né? E Deus é maravilhoso. Para a glória de Deus, né? Nós estamos aqui contando esse testemunho. O nosso Deus não mudou. Ele continua fazendo milagres. Ele não mudou. Nós é que mudamos. Nós é que mudamos. Nós desiste muito fácil. Às vezes a luta vem e a gente fala, já orei, vou parar de orar. Não, continua orando. Continua clamando. Continua cantando. Continua buscando a face do Senhor. Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Não é, eu sempre falo, não é porque Ele fez esse milagre. É maravilhoso em todos os tempos. Porque é tão bom nós se morrer e ir para a glória. O pior é morrer e ir para o inferno. Perder a salvação por pouca coisa, né? Isso é maravilhoso, a gente ir para a glória. Eu não cheguei ao céu. Ele conta para mim, ele falou, Sil, eu vou falar uma coisa para você. Se aquele ser que estivesse ao meu lado perguntado assim, Romildo, você quer ficar ou quer ir embora? Ele falou, sim, eu ficaria. Eu ficaria. Mas Jesus sabia que nós precisávamos dele. A igreja precisava ouvir esse testemunho. O céu é real. O céu é lindo. Ele existe, né? Ele existe. Então por isso que eu falo, a oração, irmãos, olha, o dia que a Kátia, o irmão Marcos está aqui, porque eu não conseguia ir na igreja. Eu não conseguia. Eu não comia, eu só tomava leite. Então eu fiquei fraca. E as pessoas se preocupavam, falavam, Silmara, você tem que comer para você cuidar do Romildo. Ele fazia um clamor, porque eu assistia, o pastor fazia um clamor. Então nós temos que fazer isso. E eu me lembrava, quando é João, né, que estava na cadeia? Estava na cadeia, a igreja orava, contínua oração. Por que muda hoje? Por que para de orar? Porque foi a oração que trouxe o Romildo de volta. Foi o clamor, foi a nossa insistência, né? Então por isso que nós somos gratos, irmãos. Muito grato a Deus por tudo. Grato a Deus por cada um de vocês que orou, intercedeu ao Senhor, né? E nós lá em Hortolândia, eu e meu esposo, a gente não esquece dessa igreja, né? Nós temos orado muito pela essa igreja e a gente é muito grato. Irmãos, eu agradeço a Deus, viu? Agradeço a Deus, a vocês, a cada um de vocês, por essa rica oportunidade de nós estar aqui, agradecendo e louvando o nome do Senhor, pelo testemunho, que é para a edificação da igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia.